sobre a palavra e, assim, muito bom ter mais gente. E sempre que a gente quiser compartilhar alguma coisa, né, às vezes a gente tem um tempo limitado, né. A gente procura no máximo fazer até 6h25, 6h30, né, mas sempre que alguém tiver uma experiência que queira falar, né, Fabi, a Amém. gente a gente encurta aqui o nosso tempo e a gente, né, é bom sempre que a gente possa contar rapidinho, isso edifica tanto as nossas vidas, tá bom, meninas? Vamos orar para a gente já ir começando, então? Vamos orar, né? Ora por nós, Fabi. Amém. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Amém. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha trazer luz, Deus, da tua palavra. Em nome de Senhor, Jesus. nós oramos para que o Senhor venha ministrar sobre nós de uma maneira, Senhor, que extraordinária, Senhor. E nós entregamos e consagramos essa manhã ao Senhor, Em nome declaramos, Jesus, a nossa dependência do Senhor. E te pedimos, Senhor, usa a Rô como instrumento do Senhor, que possamos, Senhor, ser como terra fértil, Deus, ouvir a tua palavra. Queremos ser como rocha, Deus, ouvir e praticar, para que possamos, Senhor, ser como casa plantada na rocha, que quando vier, Deus, o tempo de luta, estejamos firmes no Senhor. Senhor, queremos declarar aqui, Senhor, que te amamos também, que o Senhor é mais importante do que tudo na nossa vida. Declaramos que preparamos essa manhã para o Senhor, que o Senhor é bem-vindo na nossa vida. Jesus, queremos ouvir tua voz. Se tem algo que o Senhor quer transformar na nossa vida, e nós te pedimos, Espírito Santo, vem, te damos liberdade, Senhor. Fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Jesus esteja atuando, né, que o Senhor esteja à vontade, né, para atuar na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração nessa manhã. E hoje a gente está no Salmo 41, meninas. Salmo 41 são 13 versículos. E se alguém quiser ler, se alguém tiver à vontade, pode ler. Ou, geralmente eu e a Fabi, que a gente está com a câmera aberta, né, a gente acaba lendo, mas quem quiser ler também pode participar, meninas. O Salmo 41, deixa eu só colocar uma coisa aqui sobre ele. Ele faz como se fosse uma divisa, né, uma divisão aqui nos salmos. Ele é aqui um dos últimos salmos, é o último salmo da primeira parte dos salmos. Os salmos são divididos aqui, pelo menos para os judeus, né, ele é como dividido igual o Pentateuco, né, em 5 partes, né, igual a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, Deuteronômio, e aqui o Salmo também é dessa forma. Então esse Salmo 41 é o último salmo da primeira parte, e esses salmos todos aqui, até aqui, foram escritos por Davi. Agora, a partir daí, daqui já tem vários salmos, tem salmos de Davi também, mas tem salmos de vários outros aqui, né? E Fernanda está aí participando. Bom dia, Fernanda. Então, o Salmo 41 faz essa divisão aqui, é legal a gente ver isso, né? Quer ler, Fabi? Quer que eu leia? Vou ler então, né? Vou lendo. Salmo 41, gente. Fala assim, para o mestre de música, salmo davídico, né? Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. E ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em todo o leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua.
Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustente e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém. Esse salmo Davi começa falando de uma forma e no meio ele fala assim de um sofrimento que ele está passando, né? Uma enfermidade aqui. Mas o que eu vejo assim que fala desse salmo, né? O que trata aqui é sobre interesse. O interesse, a nossa atenção em alguma coisa, né? E Davi começa falando assim, como é feliz aquele que tem interesse pelo pobre. Né? Exatamente essa palavra que ele começa aqui falando, né? Meninas, quem de nós, né, nunca foi ajudado? Mesmo porque dá a impressão assim, que é só o pobre que é ajudado, né? Não, mesmo você não estando numa situação de miséria, de vulnerável, de muita necessidade, quantos de nós somos abençoados uns pelos outros? Essa é a linguagem do reino de Deus, né? Da gente dar sempre a alguém, da gente estar sempre disposto, né, a entregar a alguém algo que é nosso, né, algo que a gente possui. E às vezes esse algo que a gente possui é uma atenção. Eu penso muito nisso, assim, como que é importante a gente dar atenção para as pessoas. Inúmeras vezes a gente tem experiência, assim, de você... imagina você indo num lugar, você precisa ir numa repartição pública, alguma coisa que você precisa, um advogado, um PROCON, né, qualquer coisa, você vai no INSS, mesmo no banco, né, e você vai e faz uma pergunta e alguém se interessa, alguém fala, pois não, olha, deixa eu te explicar como isso acontece, explica, conversa com você, né? Alguém que dê atenção àquilo que você está pedindo, né? Como é importante, como você se sente valorizado, né? Agora é horrível quando você chega perto de alguém, você faz uma pergunta e a pessoa, pois não? Só um minuto, e, né? E daqui a pouco, o que você perguntou mesmo? Tá, peraí, deixa eu ver. Isso aqui não pode ser assim, não, tá? Obrigado, tal, tchau. Já aconteceu isso com você, né? Com certeza, né? De você faz uma pergunta a alguém, uma situação que você precisa resolver e a pessoa não te trata com atenção, né? Gente, o mínimo, né? O mínimo de atenção, como é importante para a gente. Você realmente se sente valorizado, sente que a pessoa se interessou e vai te ajudar naquilo, ainda que ela não seja ela responsável, ela vai, olha, você aguarda só um minutinho que eu vou te direcionar para tal situação, para tal setor, né? A gente vive isso, né, no nosso dia a dia, e assim, como a gente percebe alguém que te dá atenção, né? Que ainda que não seja ele, olha, não sou eu que resolvo essa situação, aqui não é nesse setor, mas eu vou te encaminhar para tal, eu vou te dar o telefone, lá você vai encontrar uma pessoa que vai poder resolver para você. Isso é te dar atenção, né? Nessas mínimas coisas. E se a gente está falando aqui de coisas comuns, corriqueiras do nosso dia a dia, como que a gente fica chateado quando alguém não se interessa, não dá atenção, não te ouve direito, né? Imagina no reino de Deus, sabe? Onde as coisas são tão sensíveis, né? E a gente está lidando ali com os filhos, né? Então, assim, como é bom quando a gente dá atenção a alguém, sabe? Que a gente ame as pessoas. Amar não é um sentimento, né? Porque às vezes a gente fala, mas o Senhor fala para mim amar e eu não amo todo mundo da igreja porque eu não conheço, eu não convivo com aquela pessoa. Mas, assim, amar é mais uma atitude, né? Quais ações práticas que a gente vai ter em relação a alguém que vai demonstrar que nós somos pessoas que amam, né? É justamente nesses pontos de atenção. Às vezes pode estar ali, não é só o nosso grupo de referência, né, que a gente tem, as mulheres da minha célula, as pessoas da minha idade, né? Mas não, quando você ama quando é alguém mais idoso, você ama quando é uma criança, você ama quando é um jovem que está se aproximando de você, independente se é do seu círculo ou não, mas você dá atenção àquilo que a pessoa fala, ou você dá atenção àquilo que a pessoa está fazendo e
você está disposto, né, a ajudar. Isso é tão importante, gente. A gente precisa exercitar essa nossa linguagem. E, assim, a linguagem do amor é praticidade. A linguagem do amor é serviço, né? É ação. Essa é a maior linguagem do amor, muito mais do que palavras, né? E Davi fica falando aqui que o homem que é feliz, o homem que se interessa pelo pobre, né? Por aquele que tem alguma necessidade. E aí ele faz aqui escancar um contraste aqui, porque ele fala assim que o Senhor vai proteger essa pessoa, o Senhor vai retribuir. É sensível aqui, porque nós não fazemos as coisas para que o Senhor veja e nos pague, né? Não é nesse sentido. Nós fazemos porque nós amamos ao Senhor e porque o amor é a linguagem do reino e a gente quer dar e contribuir com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o são nossa, aí já é ao contrário, né? O Senhor, ele não deixa de dar atenção. Os olhos do Senhor estão atentos a cada ação nossa, né? E ele fala isso, que o Senhor vai proteger a vida dessa pessoa e que essa pessoa vai ser feliz. Às vezes a gente está o tempo todo na nossa vida buscando a infelicidade, buscando esse sentido, né? De como é que eu posso ser feliz, né? Qual o propósito da minha vida? E Davi começa falando disso aqui, olha, o Senhor vai proteger essa vida dessa pessoa, e essa pessoa é feliz. Alguém que sempre abre o seu coração, alguém que tem disposto, né, para dar a alguém alguma coisa, e essa pessoa realmente se torna feliz. Vocês já ouviram falar muito essa coisa da dopamina, né, desse estímulo, né, que a gente tem aí no nosso cérebro, quando a gente vê alguma coisa boa, a gente se interessa. Né, como que a dopamina cresce em nós, né? E o que os estudos falam, assim, que quando alguém dá alguma coisa para alguém, aquela pessoa que recebe, ela recebe esse estímulo de dopamina de uma maneira assim, maravilhosa. Como é bom receber alguma coisa de alguém, como é bom quando a gente é presenteado, quando a gente, né, recebe. Agora, quase infinitamente o dobro é quem dá. Quem dá se sente muito feliz também, é um estímulo muito grande no seu interior, na sua mente, né? No seu corpo ali, os hormônios ficam, né? Trabalham de uma forma especial porque você dá para alguém. Então, gente, é uma via de mundo quando você se oferece. E aqui eu não estou falando de dinheiro só, né? Não estou falando só de coisas materiais, estou falando disso, dessa atenção, estou falando desse amor, né, que você entrega para alguém, né? E além de você receber todos esses estímulos no seu organismo, fisicamente mesmo, isso acontece, Deus também está vendo, né? E Davi fala disso aqui nesse início. E aí ele fala assim, aí ele escancara uma coisa que diferente, né, disso, de Deus que está vendo, sabe, da gente fazer o bem a alguém, né, de retribuir, de Deus te retribuir. Ele fala aqui de falsidade, né, de pessoas que, aqui ele fala assim, que pessoas que foram visitá-lo e que ficaram, na verdade, esperando que ele vai morrer, está tão doente, está tão mal, né, que na verdade estava ali com falsidade, esperando que o mal fosse entregue a ele, né? Mas Davi declara, olha, você confia no Senhor, né? Eu disse o Senhor, né? O Senhor é quem retribui, o Senhor é quem vai me levantar, né? Davi fala disso de uma maneira assim, muito especial, né? Ele fala que até o amigo que ele considerava não deu a ele atenção. Até o amigo que ele considerava, na verdade, foi visitá-lo só para saber, para saber as notícias, né? E poder ali zombar dele, né? E ao invés de estar retribuindo, às vezes um amigo a quem ele tantas vezes deu atenção, um amigo a quem ele tantas vezes abençoou, e alguém que faz sofrer. E a gente não está longe de ter isso, né, nas nossas vidas. Mas o que observa aqui desse salmo é assim, é que quando a gente dá a alguém, a gente está emprestando a Deus, né? Esse provérbio existe realmente, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém.
Deus nos retribui com bondade. E mesmo que a gente esteja num leito de enfermidade, numa situação difícil, quanto mais a gente se abrir para as pessoas, mais o Senhor vai olhar a nossa vida e vai nos retribuir. E aqui no caso de Davi, o que ele fala é levantando ele do leito de enfermidade, curando a sua vida, né? Então isso é maravilhoso da gente ver, muito lindo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Amém. Rosane, o que chama a atenção dois que você leu, que eu gostaria de falar, né? Olha, em tempo de aflição, o Senhor me livra, isso marcou, e cura-me, pois pequei contra ti. Esses dois versículos são tremendos, né? Tremendos. Porque assim Davi fala que de uma enfermidade, talvez Davi está relacionando essa enfermidade com o pecado, né, que ele cometido. Mas olha só a confiança dele. Ainda que tenha pecado contra o Senhor, ainda que haja uma situação disso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus bom, o Senhor levanta, o Senhor cura. E Davi não, é aquilo que a gente sempre fala, ele não vai recorrer ao Senhor baseado naquilo que ele faz de bom só. Porque eu faço isso de bom, o Senhor vai me dar isso, mas é baseado na integridade do Senhor, na fidelidade do Senhor, no caráter do Senhor. Senhor, ainda que eu tenha pecado, o Senhor me cura, porque Tu és bom, porque Tu és perdoador. Em Deus está esse perdão, em Deus está essa característica de salvar a nossa vida, de libertar a nossa vida. E não por causa do que eu sou bom ou não, porque eu não peco, né? Não é por isso. A gente erra e a gente falha o tempo todo, né? Mas assim, a gente confia na misericórdia, na graça do Senhor, para nos livrar, né? Nos libertar e nos curar, né? Quando a gente estiver enfermo. Às vezes, gente, muitas vezes as enfermidades nossas são resultado das nossas escolhas, né? Das nossas falhas. Saúde, né? Eu estou aqui, vou ser muito sincera com vocês, estou aqui começando a lutar de novo por uma saúde melhor, porque eu engordei muito, né? Lógico, a gente tem a questão da idade, os hormônios, muita coisa, mas um desregramento meu mesmo, de não estar fazendo nenhuma dieta, nenhuma restrição alimentar, isso vai te engordando. Eu amo açúcar, então, né? Você vai ali, ó, desregulado de qualquer maneira, e você engorda muito, né? E isso te traz consequências. A coluna está gritando, o joelho vai gritando, né? O colesterol vai gritando. Então, assim, são consequências de escolhas minhas e que eu preciso me cuidar. Então, eu preciso mudar a minha alimentação. Estou aqui lutando, fui no nutricionista e estou aqui começando a trabalhar isso aí para mudar esse quadro. Então, assim, é uma enfermidade que é consequência das minhas escolhas, né? E eu preciso mudar, né? Agora, o Senhor é poderoso para me ajudar. O Senhor é poderoso para nunca mudar as nossas escolhas erradas e reverter uma situação. Não que a gente não vá sofrer consequências, né? Às vezes a gente sofre as consequências, mas em todas as consequências, mesmo nesse dia difícil, mesmo a gente lutando às vezes com uma enfermidade, e às vezes enfermidades que não foram causadas por nós, né? Independente, às vezes, do nosso organismo, da nossa alimentação, às vezes ocorre, às vezes a gente adoece, mas o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da cura, né? O Senhor é gracioso e a gente confia nisso. Se a gente confiar nas nossas escolhas, é ruim, tá? A gente está lascado. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e mesmo que a gente esteja lá num quadro difícil, Deus é poderoso para nos levantar, para sarar as nossas feridas. Deus é poderoso para mudar até a nossa mentalidade, as nossas escolhas daqui para frente, né? O Senhor é esse Deus de recuperação, né? Como a gente falou e tanto no sábado, Deus é Deus de restituição, de novas chances. Nós cremos nisso, nós confiamos nisso, é isso que nós pregamos,
nós, né? E é isso que a gente vai trabalhar até o fim, né? O Senhor é bom. Ele retribui a cada um segundo a sua integridade, né? Não é segundo as nossas obras, mas é de acordo com a nossa sinceridade do nosso coração e a nossa confiança nele. O Senhor é esse Deus bom. Amém? Quer comentar mais alguma coisa? Amém, meninos? Então, esse salmo fala disso, sabe? Sobre esse interesse que a gente tem uns pelos outros e como o Senhor, ele nos retribui. Não é Deus nos pagando, porque Deus não nos deve nada. É Deus retribuindo por causa do seu amor, da sua bondade. E quanto mais ele nos vê que nós estamos parecidos com ele, e que a gente dá às pessoas, que a gente já tem um coração aberto para contribuir, para poder estar abençoando pessoas, mais ainda ele nos abençoa. Né? Amém, meninas? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, pelo Senhor trazer ao nosso coração, Senhor, um entendimento de que Tu és esse Deus que retribui, Tu és esse Deus que está pagando, Tu és esse Deus que tem prazer, Senhor, em dar a nós também. Qual de nós, Senhor, não deu algo a alguém que o Senhor não nos deu multiplicadamente, muito mais, ó Deus, além do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. O Senhor é esse Deus que faz isso e nós te louvamos. E mesmo que a gente esteja, Senhor, no leito de enfermidade, numa situação difícil, Pai, e talvez alguém venha zombar de nós, esteja na expectativa de que algo ruim vai nos acontecer, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do Teu nome. E, Senhor, até o fim de todas as coisas, nós confiamos na Tua bondade, Senhor. O Senhor vai olhar a nossa vida, o Senhor vai olhar os frutos da nossa vida, o Senhor vai nos recompensar de acordo com a Tua bondade, de acordo com o Teu amor sobre nós, Pai. Nós não queremos, Senhor, passar a nossa vida dando às pessoas, fazendo algo, dando atenção às pessoas, Senhor, para sermos justificativos, para que o Senhor nos dê o que nós queremos fazer, porque nós somos parecidos com Ti, porque nós já recebemos. É por isso que nós damos, é por isso que nós, Senhor, entregamos, Senhor, seja um mínimo de atenção, um mínimo de amor prático, Senhor, para as pessoas. É porque nós já fomos abençoados, Senhor. Deus, e nós queremos que passe a ser a nossa linguagem de amor, ó Senhor, a linguagem do Teu reino, Senhor. Nos ensina essas coisas, Senhor, Deus, e nos abençoa. Senhor, e nessa manhã nós queremos orar aqui, Senhor, ó Deus, pelas enfermidades, Senhor, que, ó Deus, muitas vezes nos acomete, Senhor. Deus, muitas são, ó Deus, resultados de escolhas da nossa vida, Senhor, mas muitas vezes nós não sabemos como as enfermidades vieram e se depositaram no nosso corpo. Mas o que nós sabemos, Senhor, é que o Teu poder se manifesta na nossa fraqueza. Deus, mesmo quando nós estamos com o nosso corpo debilitado, mesmo quando situações vêm sobre nós, o Senhor é esse Deus poderoso. A Tua mão, Senhor, é poderosa sobre cada uma mulher aqui, Senhor. Cada uma tem suas necessidades, passa, Senhor, por situações, Senhor, que só o Senhor sabe. Deus, mas a palavra final de todas as coisas é do Senhor. Como diz esse salmo aqui, eu confiei no Senhor. Deus, e quando nós somos confiantes no Senhor, nós não somos iludidos. A palavra diz aqui que é venturado, Senhor. Deus, é feliz aquele que confia no Senhor. E é nisso, é no Senhor que nós temos a nossa confiança. Deus, Tu és poderoso para sarar toda a enfermidade, Senhor, para dissipar, Senhor, todo o mal do nosso corpo. O Senhor é poderoso, porque Tu nos conhece a estrutura, Senhor, do nosso corpo, cada célula, Senhor, foi o Senhor que formou, Senhor, e o Senhor sabe como consertar, o Senhor sabe como injetar vida, Senhor, em cada uma das nossas células, do nosso organismo. Tu és poderoso para reverter qualquer quadro, Senhor, seja ele mais difícil, porque Tu és esse Deus poderoso, Tu és esse Deus, Senhor, ó Deus de cura, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça, Senhor, e nós entregamos cada mulher aqui nessa manhã, Senhor, cada enfermidade, cada situação difícil, nós entregamos ao Senhor, Deus, e te pedimos, Senhor, dá cura, Senhor, salva, libera,
aberta, Senhor, em nome de Jesus, por causa do teu amor cuidadoso e fiel. Deus, nós nos deleitamos em Ti. Senhor, nós confiamos no Senhor. Deus, seja no dia bom, no dia mau, nós estamos contigo. O nosso coração está nas Tuas mãos, Senhor, e nós confiamos que o Senhor vai nos dar um bom resultado. O Senhor vai nos dar, Senhor, uma bênção, Senhor, ali na frente, por causa do teu amor. Muito obrigada, Pai. Abençoa o dia de cada mulher aqui, que o Senhor, ó Deus, as levante com confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, meninas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, gente. Daqui a pouco, quando estiver todas vocês, tá bom? Um beijo, queridos. Beijo. Beijo. Ótimo dia para vocês.